Às vezes a gente pega empresas que têm a tecnologia, vende o software, mas não está integrado. Não tem o sistema dentro de casa. Então a gente passou a fazer isso, tirando essa sobrecarga da empresa, do RH, e demonstrando isso para eles. Olha, você tem como montar um processo que você não coloque a mão. Você só vai flegar, por exemplo, né? Olá, seja muito bem-vindo ao TegraCast, o seu podcast de transformação digital na prática. Contando sempre com o estúdio Rodrone, localizado aqui em Votorantim, no Espaço Bandeiras. Hoje nós temos um convidado muito especial, Ronildo. Obrigado por aceitar o convite, Ronildo. Agradeço, Guilherme, agradeço a vocês pelo convite. Estamos aí para poder tirar todas as dúvidas, trocar experiência com vocês e falar, né, o que importa para o nosso ouvinte, que é a integração aos nossos futuros clientes e futuros prospects, né? Maravilha. E sempre do meu lado, meu parceiro, meu amigo, William Polis. Puta, muito obrigado por estar aqui, né? Como sempre, né? Acho que aceitar o convite aqui para compartilhar essa experiência é super importante para nossa audiência. Roni, obrigado por você vir de novo. Começa explicando um pouquinho sobre a história, a trajetória do Ronildo, quem é o Ronildo, o que fez até hoje, como construiu isso tudo. Vamos lá, Guilherme. Então, falar um pouco de Ronildo, eu tenho que voltar um pouco à ideia de como começou a minha carreira, tá? Pensar na tecnologia aliado à minha profissão, ela foi meio que desafiador naquele momento, porque ainda assim era muito processual, as questões que a gente tratava era muito voltada para assinar documentos, buscar informações, e dentro dessas questões a gente começou a pensar o que poderia ser feito durante esse período de integração dentro das nossas empresas, né? Quando funcionário, eu passei a ter algumas experiências de estar dentro da empresa e olhar o processo como um todo e ver que aquilo demorava muito, era muito moroso. Então as empresas começaram naquele momento a se mexer, né, e buscar novas tecnologias, que foi naquele primeiro momento, sistema BI, que era um sistema de integração de informação para o cliente, um sistema de números que dessem para a empresa poder para fazer decisões e ter decisões, né? Então, daquele momento, eu comecei a atuar um pouquinho mais na parte de pós-venda, gerenciamento de conta, de estar próximo do cliente. Posterior a isso, a gente veio numa integração de voltar para a área de consultoria e pensar na necessidade realmente dos nossos recursos humanos, que era muito latente naquele momento, né? Os recursos humanos, antigamente, ele era reconhecido como trazer o profissional e apenas entregar benefícios, né? Hoje não, hoje a gente tem uma ideia de que entregar o benefício e fazer a parte estratégica do negócio, ele vem de acordo com o que a gente está vivenciando, né? Então, de 10 anos para cá, se a gente for fazer uma comparação, se a gente for falar de tecnologia, a gente tem uma expansão muito grande, desde a parte de medicina até a questão processual, né? Então, essa é a ideia que a gente vem como empresa, hoje, investidor, aliando tecnologia com o processo, mas dentro da área de recursos humanos, sem pensar que o nosso maior valor é o capital humano, né? Então, essa é a nossa postura hoje no mercado e a nossa posição. Trazer tecnologia, dar consultoria e voltado para qualidade de vida e saúde mental, né? Então, essa é a nossa posição hoje quanto ao mercado. Perfeito. E, cara, assim, quando a gente fala de recursos humanos, né, a gente está falando de um universo que é bastante complexo, porque envolve expectativas, envolve consciência, tanto do empregador quanto do colaborador. Eu queria que você contasse um pouquinho assim, ó, qual que é a dor efetivamente que você encontrou? Qual foi a primeira solução que você falou, essa dor eu vou resolver dessa forma, e quem é o seu perfil ideal de cliente? Perfeito, bacana, William. A gente vai pegar em 3 pontos aí que eu acho que é importante dividir, né? Quando a gente fala da área de recursos humanos e o trabalho que essa área tem de retenção, a gente vai pensar no que a empresa ela, remunera, né, em questão de valor salarial, e também aliado aos benefícios que essa empresa sugere como
como partida, né? Alguns falam que são integração de salário, outros falam que é voltado para a qualidade de vida, porque quanto mais benefício eu trago dentro de uma cesta para o meu colaborador, você tende a fazer com que eles tenham uma retenção maior, né? Então isso é um fator muito importante. Hoje os RHs estratégicos, eles não buscam só o salário efetivo do colaborador, mas ele busca uma cesta de benefícios para que esse colaborador tenha ali no dia a dia. E aí eu vou te dar vários exemplos. Então, desde a parte que é o Quick Message dentro da empresa, uma ginástica laboral para você usar como gatilho para outros fins, por exemplo, você cuidar da sua atividade física no dia a dia, né? Então, as empresas elas estão voltadas para isso. Então, você trabalhar a retenção, trabalhar o seu capital humano, elas andam junto. E aí, quando eu falo de processo, né, a questão processual, desde a contratação até mesmo a efetivação desse colaborador, eu tenho que deslumbrar para a empresa e dar o facilitador para ela. Porque uma vez que eles estão voltados para processos, eu não tenho como deixar essa pessoa olhar o humano que está do outro lado. Então, tratar de gente, né, ser curador, trazer essas soluções para que essa pessoa ela seja bem vista, né? Então, hoje, o posicionamento que essas empresas, recursos humanos, aliado com uma consultoria forte, com uma tecnologia de ponta que reduza processo, você vai ter uma eficiência, uma eficácia de controle emocional dentro do seu colaborador, melhor produção, e ele satisfeito na ponta, ele produz mais, né? Então, a ideia é praticamente essa, resumidamente, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, Polis, e conversando com o Rony, a gente falou assim, cara, antigamente, entendo que são uns 15, 20 anos atrás, né, que não é tanto tempo assim, a área de RH em si, ela era vista como uma área, assim, um mal necessário, né? Tinha que ter, porque precisava pagar salário, precisava colocar o benefício e acabou. Hoje, essa área virou o capital humano, né? De fato, o capital das empresas são as pessoas. Isso é inegável e quem se propõe a negar esse conceito está fora do mercado, isso é claro, né? Sim, Guilherme, é importante, né, até complementar que empresas que estão voltadas só para entregar, que era o departamento pessoal, que vocês devem lembrar, que 10, 15 anos a gente falava de departamento pessoal. Eu contrato e entrego o registro, né, carteira assinada. Não dá para fazer mais isso, né? Então, as empresas, cada vez mais, elas estão pensando e se reestruturando. Se a gente pegar 2 anos atrás, 3 anos atrás, que foi a própria pandemia, a gente sentiu bastante isso, né? Até pegando um pouquinho da nossa experiência de mercado, quando a gente sentiu a necessidade da empresa estar afastada do seu departamento, que é o seu escritório, e estar voltado para dentro de casa, já veio o primeiro pensamento, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas, deixando elas mais confortável e não confundindo as informações que eu detenho hoje, porque a gente tem legislação hoje que, de certa forma, nos acompanha, né? A lei de proteção de dados, por exemplo, é uma delas que está bastante latente. Você não pode tirar informações ou expor informações. Então, a gente passou a ter um olhar mais clínico para com essas empresas, que o nosso, até enfatizando, o nosso nicho hoje de mercado de consultoria, 90% dos nossos clientes é da área de tecnologia. Então, eu brinco sempre, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes a gente pega empresas que têm a tecnologia, vende o software, mas não está integrado, não tem o sistema dentro de casa. Então a gente passou a fazer isso, tirando essa sobrecarga da empresa, do RH, e demonstrando isso para eles. Olha, você tem como montar um processo que você não coloque a mão. Você só vai flegar, por exemplo, né? Você falou da experiência do RH do passado, antigamente era tudo por assinatura. Hoje você não tem mais, que era uma coisa que as operadoras impunham para muitos dos clientes, né? Que tudo que tinha que mandar é assinado. Hoje tem assinatura eletrônica, né, que é com certificado, então você faz o processo ser menos moroso e o Guilherme, ou a pessoa que está do outro lado
fazendo essa gestão, ela tem mais tempo para cuidar do capital humano dela. E nessa transformação digital de 15, 20 anos atrás para cá, surgiram uma série de opções que não existiam, né? Então hoje você tem cartões de benefício X que você consegue colocar para o teu time, você consegue colocar desconto em um monte de lugares, você tem telemedicina, ou seja, o aparato tecnológico ele aumentou muito para dar força nessa transformação. Você vive isso na prática hoje ou não? Vivo e acompanhei do passado, né? Que não sei se vocês se recordam, o Ticket, né? A marca Ticket que se tornou, né? O papel para você usar na ponta, o próprio cartão que você passava a usar diretamente no cliente, você não tem mais. O cartão virtual do plano de saúde de vocês, do odontológico, o aplicativo que você tem na ponta. Então, a autorização do cliente, quando você pegava uma senha de autorização dentro da operadora, você hoje não faz mais isso, você recebe um e-token, né? Então, eu vivenciei isso e a gente aplica na prática, porque a ideia hoje consultiva é levar soluções onde você possa diminuir o tempo de trabalho daquela área, né, pensando em recursos humanos, para viabilizar para o colaborador final. Porque o colaborador final, hoje, ele não busca só o atendimento. Ele busca o concierge, ele busca a pessoa na ponta para ser resolutiva, ele quer contato rápido, né? Ele quer resposta rápida. Então, o nosso cliente ele é bastante exigente. Então, eu vivencio isso, pegando do passado para agora, totalmente, porque tudo é virtual, tudo é aplicativo. E se a gente não se transformar, a gente fica para trás. Então, a corretora, que era a chamada, né, a corretagem, ela não existe para quem quer ser consultor, para quem quer tratar e levar soluções. Então, hoje a gente leva dentro para os nossos clientes, desde a desculpa da assistência médica, que é a entrada, é uma desculpa, porque na verdade está levando a consultoria, né? Está levando novas soluções, está levando qualidade de vida, está levando saúde mental, está levando palestra e orientação para os seus clientes, né? Para os seus ouvintes na ponta. Então, vivencio isso o tempo todo, Guilherme. Né? Então, é um fator que está dentro da nossa realidade e eu digo para vocês, isso vai piorar. Né? As empresas que não tratarem esse assunto de uma forma mais ampla internamente, vai sofrer, né? E vai ter problema lá na frente. Vou dar um link para vocês de telemedicina, por exemplo, né? Antigamente se falava em telemedicina, era hostilizado. Né? Falava, telemedicina, mas para que eu vou falar com o médico do outro lado numa tela? Hoje você tem a telemedicina que ela dá suporte à própria medicina propriamente dita, que é o plano de saúde. Né? E a gente consegue ainda fazer gestão disso. Indicadores, ele vem em cima da tecnologia. Né? Eu tenho que mostrar para a empresa o que está gastando, o que está dentro do seu parâmetro de budget para o ano que vem. As empresas sofrem com reajustes altos, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho, esse equilíbrio acontecer. Então essas ferramentas ajudam no cotidiano. Hoje, o seu cliente normalmente vai ser... Estou imaginando aqui. Como que é o nome da empresa? MR Benefícios. A MR Benefícios. Ela vai resolver a dor do RH, em especial de empresas de tecnologia. Talvez de outra, mas tecnologia seja um grande nicho aí. E na tecnologia, você colocou uns pontos muito importantes. O engajamento, a retenção desse talento, porque é um talento normalmente que a remuneração, comparado com a média, é um pouco superior. E é muito comum também ele ter muita informação de referência, né, de opções. E aí você colocou outros pontos muito importantes. Por exemplo, às vezes busca a questão da saúde, mas tem muito jovem que quer experiência, né? Então, você vai falar de acesso a algum tipo de entretenimento, saúde, né, através de benefícios de saúde. Então, hoje, assim, chegou lá o RH, falou assim, ó, me ajuda aqui, eu preciso reter mais meus talentos. Como que eu faço? Qual que é a estratégia que você me propõe para me ajudar com isso? Como que você faz a resposta? Ilha. Primeiramente, a gente monta um escopo com o RH do perfil do que a gente tem ali dos seus colaboradores. Identificou esse perfil, a gente vai entender o que o RH quer fazer com essa retenção. Né? Então, eu quero reter... porque o cara está vindo de uma outra empresa, eu quero montar uma estratégia para que ele não saia. Como que o RH ele enxerga, né, para a gente tratar essa retenção? E aí dentro, entendendo isso, a gente monta uma cesta de benefícios, né,
Aí eu brinco sempre que saúde odontológica, seguro de vida, isso já é de prateleira, né? Isso não retém, né? Isso ajuda dependendo do que você quer oferecer. Se você quiser oferecer um produto regional, um produto mais simples, você está fazendo só a sua obrigação. Então, o que a gente leva para o nosso cliente, o que você quer tratar com esse tipo de benefício? Então, saúde, odonto e vida é prateleira. O que você quer fazer além disso? Aí eu posso levar para eles uma cesta de benefício, por exemplo, como ginástica laboral, a gente pode fazer um trabalho voltado para palestras orientativas, mas não aquela palestra maçante que o cara vai lá 15, 20 minutos. Não estou, pelo amor de Deus, não estou colocando de uma forma negativa, mas que vai falar 15 minutos, e essa pessoa que está, o ouvinte que está do outro lado, ele quer ouvir uma coisa melhor, quer ser mais dinâmico, ele quer participar, e muitas vezes não acontece isso hoje. Tanto é que hoje a gente tem palestras que é teatrais, né, para poder trazer esse cara. Então, a gente leva a parte de palestra, leva a parte de qualidade de vida, uma academia para o cara poder fazer na ponta, com um custo menor, porque aí você pensa no seguinte, a empresa fala, poxa, eu não posso dar um aumento salarial, mas eu posso potencializar o salário dele, diminuindo o custo final dele na ponta, né? Fazer um concierge, né? Um psicólogo na ponta, como a gente tem hoje, né? Do cara poder conversar com o seu colaborador, estar dentro da empresa e poder abrir espaço para aquele cara vir até você, aquela pessoa vir até você e falar sobre os seus problemas, né? A gente tem situações que a gente encontra, a gente consegue reduzir essa pessoa a um afastamento, um absenteísmo, por exemplo, né? Então, a ideia é entender com a empresa qual é a necessidade dela, entender o perfil e aí sim montar uma cesta de benefício, William. Perfeito. Tá? Nada pode ser aleatório. A gente traz como estudo para dentro, a gente pega o que a gente tem massificado já de empresas que atuam no segmento e aí mostra, olha, eu tenho isso já no mercado e dá certo, faz turnover é super baixo, né, quase zero, dá para fazer dessa forma, mas eu preciso entender também o que você tem de investimento, porque hoje é investimento, você retorna. Os custos que você paga hoje de benefícios, que já são saúde, odonto e vida, isso dá para fazer, dá para ter uma reversão para aplicação em outros benefícios, né? É o que as empresas vêm fazendo, é o que os RHs vêm cobrando das consultorias. O que você está fazendo com o recurso que, de certa forma, você ganha para você poder manter o meu funcionário ativo e satisfeito, né? A obrigação do RH é sim manter o foco na sua área de recursos humanos, mas ela, com esse apoio, ela consegue pensar um pouco mais fora da caixa, né? E ser estratégico. O RH hoje não é mais custo. O RH hoje ele é solução e faz com que a coisa tenha a sua rentabilidade, né? Você tocou num ponto essencial, que é a gente não leva soluções aleatórias, né? Não. Só que você não leva a solução... Como é que essa mágica ela acontece na minha visão, e você confirma, você dá detalhe de como fazer isso, Rony, mas você tem que trabalhar com dados, né? Então você consegue analisar o perfil do teu cliente, como que ele está consumindo, que áreas do convênio, do plano de saúde ele está consumindo mais, para falar, olha só, esse tipo de ação eu preciso tomar nesse departamento específico. Como que você usa esses dados para ajudar você nessa estratégia? Quando a gente integra qualquer tipo de benefício, a gente já faz essa integração com fatores de indicadores, né? Então, a cada 3 meses, quando você implanta, você já começa a acompanhar essa apólice ou esse produto, né, para ver quais são as utilizações que ele tem. Tá? Claro, com todo cuidado, não é uma exposição de quem utiliza ou de quem faz, isso não é aberto e não pode ser aberto. Mas os números, quando mostram através da própria tecnologia, né, se a gente for pegar hoje um sistema BI que nos dá essa informação, eu consigo extrair ali quanto eu tenho de utilização dentro do plano, quais as consultas que foram mais feitas dentro de um período, quais as patologias que eu tenho ali eminente, e dentre essas situações que eu consigo resgatar, eu mostro as ações que eu posso oferecer para o meu cliente. Dentre essas informações que a gente tem, que é sistêmica, que não dá para sair disso, é sistêmica, eu consigo dar os caminhos certos para que ela possa fazer uma ação mais fidedigna possível.
né? Tanto é que as palestras hoje, elas não são palestras que são determinadas, já por escrito, né? Ou algo já pronto. A gente pega primeiro esse material, fala, olha, hoje a gente tem um perfil, falando de perfil feminino, que a gente pode atuar com uma palestra de saúde da mulher, né? Um tema voltado para algumas práticas, né? Então a gente justamente usa essa ferramenta, né? Não adianta hoje eu ter um sistema que é super integrado e não dar os números, né? Não confrontar esses números. Então todos os benefícios que hoje a gente tem, desde telemedicina, saúde mental, VR, VA, que você está ali dentro de um processo, né? Que o VR e o VA ele é dado, mas hoje, se você for olhar a tecnologia, você tem o flexível, você tem o não flexível, né? Tem que tomar cuidado com a lei do PAT, por conta da situação, se você tem que ter um valor ali dentro do cartão, o que você pode usar, o que você não pode usar para, por exemplo, para você poder curtir um cinema, né? Então, hoje a tecnologia está aliada, mas muitos ainda depende da pessoa na ponta para fazer, né? Porque às vezes tem até a preguicinha ali de olhar, mas ela está integrada e isso está mudando, né? Principalmente essa galerinha nova que está chegando, esses jovens que estão ali atuando, vindo para esse mercado, que são pessoas que querem mais tudo para ontem, né? Que é bacana isso, né? Mas aí você tem que se moldar também e olhar esse mercado como um todo e essa área ter um pouco mais de atenção. A gente acredita muito no tecnologia associada ao sucesso do cliente. E você está colocando uns pontos assim que começa a explodir um monte de ideias, bastante, né? Então você está dizendo o seguinte, vê se o entendimento está correto. Uma vez que você tem dados, você usa eles para, a partir da análise, falar, olha, plano de ações efetivos que vai fazer com que o engajamento melhore, a perda seja menor e assim por diante. Então, queria que você contasse cases reais, obviamente, não necessariamente precisa citar nomes, mas cases reais do tipo assim, ó, a situação como ela era, dados que foi analisado e qual foi o plano de ação feito e como que isso reverteu em benefícios, em ganhos para a empresa. Poxa, William, tem uma bem fresca. A gente tem tido essa atuação, já é um cliente nosso já há mais de 9 anos, né? A empresa ela tem 5 anos, mas eu já vinha do mercado consultivo, até dando uma explanada para vocês, o que fez a gente vir para a área de benefícios foi justamente essa intenção, né? De pegar algumas situações que empresas que vivenciavam naquele momento dificuldades e a gente tentar fazer uma transformação. E acabou dando certo e hoje está conosco aí já há mais de 9 anos, né? Bom, essa empresa, vou contar um pouquinho a história dela, vou citar nome, mas é uma empresa de tecnologia, uma empresa que voltou para a área de tecnologia, ela teve 3 mudanças de razões sociais, nomes, né, dentro do mercado, foi vendida para uma empresa francesa, depois ela foi reintegrada novamente por um dos CEOs, que era um CFO, né? Ele foi reintegrado, aí ele veio como sócio dessa empresa, que hoje se tornou amigos, inclusive. E a gente foi montando alguns processos. A área de recursos humanos ela tinha a ideia de que o papel e o e-mail ele era o fator mais rápido para ser feito, né? E a gente tinha muita dificuldade de entender por que uma empresa voltada para a tecnologia usava ainda desse artifício, porque o e-mail. E aí a gente foi entendendo qual era o perfil da pessoa que estava por trás, o colaborador em si. Então a gente teve uma reunião com seus gestores, expôs a situação e a nossa preocupação quanto à exposição de dados, né? Dentre essas situações, o gestor ele foi bastante acolhedor, falou, poxa, então eu tenho que mudar as peças da minha área de recursos humanos. Eu preciso de pessoas com perfil de recursos humanos mais tecnológica. Então mudou a característica de pessoas que eram um pouquinho mais resistentes a mudanças e a gente começou a fazer um estudo de montar processo dentro de apenas um clique. Então a pessoa que mandava o e-mail na ponta, ela entrava no sistema, um sistema já padrão, que era dela, com a identidade dela, ela flegava desde o e-social, que já era da contratação, já flegava lá naquele processo, o processo já vinha para nós através do sistema, a gente conseguia acompanhar em tempo real o que estava em processo, o que não estava, o que gerava crítica. Então eu reduzia ali, William, em torno ali de pelo menos
de pelo menos umas 2, 3 horas de trabalho daquela pessoa, de montar a planilha, manda por e-mail, às vezes não vem informação, a gente devolve 4, 5 e-mails para devolver a informação correta. Então a gente montou um processo para ela, onde ela flegava o que ela precisava dentro dos benefícios que a empresa entregava, colocava a ficha de registro do colaborador ou linkava o e-social, já vinha para nós e integrava no sistema. O colaborador recebia tinha a devolutiva já da aceitação dele nos benefícios, ele já tinha a parte lá que era o script para ele entrar no aplicativo e aí ele poder ter acesso aos benefícios. Coisas que demorava 5, 6 dias, a gente em 2 dias, 1 dia, dependendo da movimentação, você já entregava cartão para o beneficiário, os benefícios que ele precisava ter de VR na ponta, seguro de vida, que é importantíssimo falar, porque a pessoa contratada, ela já, teoricamente, já tem que estar assegurada, né, pelos seus benefícios. Então, isso era problema, porque a empresa ela tem 30 dias para fazer uma movimentação. Mas por que já não podemos fazer antes, antecipando já a contratação dele? Né? Então, a gente, com esse case, a gente conseguiu fazer com que a empresa entendesse, se tornou uma multinacional a empresa hoje, já está se expandindo para outros países. A gente vem crescendo com eles, né, bem bacana, e os seus gestores é tão estratégico nesse segmento que acabaram com toda essa mudança, com todo esse trabalho que foi uma delícia fazer, acabaram crescendo dentro da empresa também, mostrando que dá para fazer com pouco, muito, né? Dá para fazer. Né? Basta querer. Então, esse case que a gente tem, a empresa hoje ela tem todo o seu processo integrado via sistema, ninguém bota a mão em situações de documento nenhum, tudo é subido, direcionado para o sistema. Eu sei quem faz, eu sei quem erra, e se erra, a gente já corrige na hora. Né? Então, é muito gostoso fazer dessa forma. E tem um adicional, assim, não sei se foi o caso, mas o que eu percebo, especialmente pessoal de departamento de pessoas, DP, né, clima e tudo mais, é muito comum um bloqueio inicial quando envolve tecnologia. Então, por que ela faz no Excel ou no papel? Porque ela está acostumada e sempre funcionou assim. Mas uma vez que ela quebra esse bloqueio, ela rompe esse bloqueio, ela começa a usar isso integrado, o cara não quer voltar mais, porque o negócio é tão fluido. Fala, o problema é romper essa barreira, né? Exato. Não volta e te falo mais. Você começa, gatilho, né? Você começa a startar alguns gatilhos com essas pessoas, que elas começam a pensar em outros processos. Né? O que amarra? Se você for falar de uma contratação, o processo ele é longo, porque você tem, antes da contratação, você tem a pesquisa propriamente dita do seu colaborador, do seu possível funcionário, né? Uhum. E tendo isso, elas começam a pensar, poxa, a gente consegue fazer amarrado a esse sistema um braço para fazer a pesquisa do colaborador? Eu coloco algumas palavras-chave e tal, e a gente começa a filtrar, né, esse processo. Quantos currículos você recebe por dia e você tem que ler? Então, se eu conseguir ali dentro do sistema colocar algumas palavras do que eu preciso, poxa, eu já reduzo 50% ali do meu trabalho. Né? O trabalho, a mão de obra, ela é dinheiro. Né? Você está perdendo ali dinheiro a partir do momento que você está perdendo tempo com aquilo. Né? Então, elas passam a ter gatilhos para colocar outras ações. Até que tenha a experiência, propriamente dita, do processo. É muito louco isso, né? Porque até nós que... Eu sou de uma geração que, poxa, o telefone e aquele tijolão, o bip. Eu fui do tempo do bip. Né? Somos, quem faz? Somos, né? Exato. Somos do bip. Cara, quando eu olho para isso, eu me sinto tão bem no que faço, né, e no que a gente oferece soluções, que a gente não para de mais, né? Não para de fazer mais e buscar essas novas experiências, né? E é bem o que você falou. Cara, o Polis, ele citou um exemplo e eu trago o que a gente tem dentro de casa. A nossa head de DHO, que é a Aline, ela se tornou declaradamente dentro da empresa, da Tegra, uma promotora da inteligência artificial. Surreal, cara. Ela manda pra gente final de semana, viu, essa ferramenta faz isso, ela gera isso. A gente tá colocando inteligência artificial agora, pra você ter ideia, Rony, na avaliação de parte dos nossos currículos. Para poder fazer um pré-filtro e mandar isso daí para uma seleção humanizada. Dentro agora do teu negócio, da tua empresa, da MR,
Quando você fala da economia de processos, como que você visualiza a tecnologia te ajudando a economizar processos e tempo para trazer um pouco mais de valor agregado para o teu cliente? Gui, pensando em MR, é muito sutil, né, essa ideia de você pensar no valor final, né? Porque quando você declara para a empresa que quer fazer um trabalho voltado para a tecnologia, que isso vai reduzir custo, que isso vai trazer rentabilidade para outros benefícios, é meio que um impacto de imediato, porque não se acredita muito nisso. Agora passa mais se acreditar porque você mostra dados, né? A MR ela tem a função de tirar esse tabu, né, da frente e falar, olha, os benefícios, o custo que você tem hoje, ele já é um custo. Mas o que você faz com esse custo? Você potencializa ele de que forma, né? Eu posso potencializar isso, não é cashback, longe disso. É você trazer a consultoria para fazer o trabalho efetivo que é de competência dela fazer, né? Para poder trazer essa rentabilidade também financeira. Não sei se eu respondi a sua pergunta dentro do que você precisava. Respondeu. Né? E dentro dos processos internos da MR mesmo, né? Quando você vai controlar os seus processos. Exato. Eu reduzo mão de obra, por exemplo. Hoje, a gente é uma consultoria que atende um número de vidas sem ter muita mão de obra na ponta. Eu tenho sistema me apoiando. Né? Eu tenho plataforma me apoiando. Eu não preciso hoje ter pessoas, e normalmente, eu brinco sempre isso, e normalmente as pessoas que trabalham conosco, elas são como sócias da MR. Não são empresas, não é uma empresa que ela faz uma contratação pensando no salário da pessoa. Ela contrata pensando no bem-estar da pessoa. Se você for uma pessoa que venha trabalhar conosco, você tem todo o potencial para caminhar junto e não ter aquelas questões voltadas para o financeiro. Então, hoje a gente é uma empresa enxuta, com um processo rápido. Os nossos clientes brincam e falam, mas como que vocês respondem tão rápido? O WhatsApp, o e-mail, né? Porque a gente tem essa ideia de que você precisa dar informação rápida. E o sistema, ele me integra isso, né? Antes mesmo de receber o e-mail, você está olhando no celular qual é a pergunta que a pessoa vai te fazer por e-mail, né? Estou te formalizando, porque hoje é a formalização só do e-mail, né? Então, esse processo nosso, ele melhorou muito na questão de integrar empresas e dessas empresas integradas fazer do processo simples. Eu quero fazer o arroz com feijão, não quero me inventar. Eu não monto um processo para a empresa com vários idiguetes lá da vida para ele poder se perder. Eu não monto um processinho que ela tem a leitura que é, né, o fato da pessoa ser resistente com o sistema. Ela tem que gostar. É igual matemática. Se você não gosta, você não aprende, né? Então o sistema, se você mostra que é um caminho fácil, poxa, a pessoa vai amar fazer. Né? E ela vai repassar para os demais. Isso que é legal, ela não fica com a informação para ela. Ela vai repassar para os demais. Então a MR ela tem essa função e no processo ela tem melhorado muito com a questão da aceitação, do produto final. Né? Agora, falando um pouquinho que é a evolução natural. Então tinha um problema, vamos falar que era mato virgem lá, né? Tava lá terreno lá cheio de mato, que era você não ter as informações, tá tudo em papel, planilha e tudo mais. Aí você chega lá e fala, olha, dá pra gente tornar o processo muito mais fluido, integrado, maravilhoso. Cara, puta, legal, passou um tempo, já virou cultura. Aí você falou que naturalmente vai evoluindo, assim, dá pra fazer tal coisas que outros desmembramentos que acontecem, por exemplo, comunicação com esses colaboradores, parte de clima, o que outras coisas acontecem naturalmente por conta da evolução desse processo integrado? Fantástico, fantástico. Quando é integrado, quando a empresa aceita ser integrada, a gente já começa a ir para um caminho sem volta, né? Que é justamente isso que acontece. Eu coloco na mão do colaborador ou da empresa uma solução que bate pronto. Né? Então, a empresa ela pode aproveitar
desde um app, ela pode dar braço para as funções comunicativas, que antigamente era conhecida como extranet, né? Hoje a gente fala que o próprio aplicativo, ele já direciona as informações. Você pode fazer pesquisa de clima através ali do próprio processo. Eu posso fazer uma enquete voltado para o que eu quero aplicar durante o ano de palestras orientativas. Eu posso fazer avaliações de risco e até mesmo de venda, dependendo dos departamentos, através de... Eu posso fazer demonstragem, né? Demonstrações através do processo de planilhamento, de funil de vendas. Então, o céu é o limite, né? A partir do momento que você integra uma ferramenta, as outras, elas precisam acompanhar. E é natural que as outras áreas também vão começar a buscar isso. Poxa, mas por que eu não posso participar desse sistema de vocês, de uma forma de vocês entenderem o que eu faço, né? Como que eu como eu faço a produção para o meu cliente, né? E demonstrar isso para a diretoria, trazer de uma forma, de uma leitura mais rápida, dinâmica. Hoje as reuniões, elas são bastante comum agora online, mas você busca as informações, quando você vai lá, clica no sistema, vem todo um histórico do que está acontecendo com a empresa. Então, para quem é o diretor da empresa, para quem é a área comercial, para quem é a operação, está tudo interligado. Então, cada vez mais, não tem como fugir. Você integrou uma vez, você começa a puxar para as outras áreas. Tá? Então, é natural, vai ser natural. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, não tem volta. E quando você fala, Rony, que 90% dos seus clientes são clientes de tecnologia, empresas de tecnologia, né? A Tegra é uma empresa que se preocupa já há bastante tempo com a questão das pessoas. E de N sessões que a gente fez aqui, sempre a questão era a transformação digital, só que o foco não é a transformação digital, são as pessoas. Seja uma pessoa na posição de cliente, na posição de colaborador, de prestador, de sócio, seja o que for. Sempre são pessoas, né? É sobre pessoas. Falou o André aqui, eu nunca esqueci essa frase, é sobre pessoas. Quando as empresas de tecnologia te procuram, e você está diante desse teu cliente, qual que é o principal desafio em comum de todas elas? Qual que é o desafio que essas empresas enfrentam? Então, as empresas, elas enfrentam alguns desafios, né, Guilherme? Um dos pontos é atrair talentos e manter esse talento, né? Quando a gente fala de startup, que nos procuram bastante, eles estão preocupados ali já em montar algo que faça com que esse colaborador ele fique na empresa, né? Seja ele por benefício, por qualidade de vida, salário, porque realmente são salários bons, voltado para a área de tecnologia. E que eu acho que é legal isso, porque você está tirando, de certa forma, a preocupação. Nosso maior problema é o financeiro, você está tirando o problema da pessoa de se preocupar financeiramente com algumas coisas, né? E a preocupação da empresa hoje que a gente sente é a formação desse cara, desse profissional, e mantê-lo na empresa. Porque os que já estão contratados, é difícil você arrastar, você tirar daquela empresa. Que são os bons, né? Os que estão no mercado, ou estão se formando, ou estão buscando atualização, ainda não estão preparados. Então, é uma briga constante. A maior preocupação é ter pessoas boas na execução do processo ali de contratação e efetivação desse profissional. Tá? É a maior preocupação. Quando você tem o profissional, aí a preocupação é montar algo que ele se sinta realmente respaldado e assistido. Tendo isso... E tem uma consequência também, né? Que o excesso de contato com tecnologia trouxe também outros problemas, né? Hoje, antigamente já existiam doenças, mas hoje você tem burnout, você tem estresse muito acentuado, ansiedade, uma série de novas variáveis nesse todo que, no final das contas, a gente tem que se preocupar também, né? Para que cada um consiga fazer sua parte com qualidade de vida. Muito. E é um momento, né? Depois que a gente saiu da pandemia, foi uma coisa louca. Porque a gente tinha as pessoas que tinham uma certa tendência para um tratamento psicológico, porque é muito tabu, né? Quando você falava, pô, você está fazendo acompanhamento psicológico, as pessoas já pensavam, pô, você é doente. Não é. Na verdade, eu estou me cuidando. Todos nós temos que ter um psicólogo na ponta. Às vezes um psiquiatra também, né? Para cuidar das nossas loucuras, né?
Mas depois que passou a pandemia, ficou bastante evidente que a nossa população mais jovem estava muito doente, né? Está muito doente, está em processo de tratamento, né? Hoje, você estando em casa e fazendo o híbrido, né, tem percebido mais. Tanto é que as nossas orientações de palestras, principalmente com o psicólogo, é que ele fique, quando termina a palestra, é bem bacana, ele fica um tempo dentro da empresa para ouvir. Né? Olha, vou ficar na sala, tal, vocês podem me procurar, né? A gente vai dar continuidade no tratamento. Não é na palestra, é no tratamento. Porque aí ela consegue identificar para a gente o que está acontecendo com a empresa. Eu consigo montar perfil, eu consigo ser atuante. Poxa, eu posso pegar um caso de estresse, eu posso pegar um caso de que a pessoa não está se sentindo bem em casa, né? E está prejudicando no trabalho. Quando a gente pensa em valor agregado ao colaborador, a gente justamente está falando disto. O valor agregado ao seu colaborador, conforme a produção dele, ele vem da qualidade de vida dele. Você entende? Você sabe o que está acontecendo com o seu colaborador na ponta? Como que ele está em casa? Como que ele saiu? Como que ele chegou? Então a gente aproxima essa pessoa da empresa e mostra para ele que a empresa está preocupada. Então isso é bacana, né? Então essas doenças, essas patologias que vêm a seguir, vai ser latente. Em 5, 10 anos aí, vocês vão perceber que a gente vai ter um índice de pessoas fazendo acompanhamento com psicólogo, tratamento, muito grande, né? E a gente tem que atuar nisso. A nossa função é atuar nisso. Pensando em roadmap, em futuro, primeiro, como que é feito esse desenvolvimento dessa solução, das integrações, e como é que você vê que funcionalidades que vêm aí para os próximos meses ou anos aí para cada vez mais evoluir a experiência dos clientes? A funcionalidade, você fala da experiência do colaborador? Isso. Do colaborador? Isso. Tá. Do colaborador, ela tende a ser mais evolutiva possível, no sentido dele ter mais acessos a questões que eles não tinham, autonomia, né? Eu diria autonomia. Hoje o colaborador ele tem autonomia de falar se vai para a empresa ou se não vai. Né? E ele consegue ali, através no caso, o contratante, olhar se ele está trabalhando ou não está. Né? Então, cada vez mais, essa integração e essa redução de jornada, que vai vir com o tempo também, saiu até pesquisa, né, recente, que algumas empresas estudam tirar um dia de trabalho, né? E o quanto isso pode ser eficaz ou não, né? Por conta da própria saúde mental que está aí latente. Eles estão olhando para isso, já estão olhando. Mas a evolução disso vai ser com acesso maior, com disponibilidade, autonomia também. Porém, é importante ressaltar que os RHs que não são efetivos em entender o que está passando com o seu colaborador, esses vão ter problema, porque eles não vão conseguir acompanhar essa evolução, né? O sistema, a integração ele veio para ajudar, ele veio para somar, só que tem que tomar um cuidado, porque essa pessoa pode fazer uso também dela de uma forma um pouco mais incoerente, né, e de aproveitamento. Então a ideia é que tenha autonomia, mas que tenha uma seleção para cada vez mais com esses profissionais que vêm ser atuantes na área, qualquer que seja, tecnologia ou área de produção, não importa. Falo que a gente tem 90% da área de tecnologia, claro, mas eu tenho algumas empresas, indústrias, né, farmacêutica, né, e que está ali no nosso nicho também, mas a nossa especialização é justamente em montar esses processos para que eles sejam o mais integrados possível. Cara, fantástico, né? O assunto pessoas e comportamento é fascinante, né, cara? Amplo, é fascinante. E isso faz a gente lembrar que tudo que é bom dura pouco. Poxa, já? Já. E, pô, eles têm alguma consideração? Eu acho que primeiro parabenizar a iniciativa, obrigado, a evolução, a preocupação, né? Sem perder de vista o resultado, porque se a gente não tiver equilíbrio, no sentido de mostrar o ROI disso para a companhia, fica aquela coisa utópica, né? Então é muito legal ver esse equilíbrio entre a preocupação com o colaborador, o resultado da empresa e uma gestão eficaz ali do time de RH, né? De talentos. Então, parabenizar.
E assim, acho que compartilhar esse conhecimento para o nosso público é o que a gente deseja, então você fez com muita maestria aqui para nós. Poxa, eu agradeço de verdade a oportunidade de vocês. Trocar essa experiência e transitar essa experiência, eu acho que todos devem fazer, né? Porque não dá para reter informação. E se tem que fazer direito, né? Não importa o que, faça, né? Faça da melhor forma possível. Eu amo o que eu faço, mas mesmo se não fosse algo que eu gostasse, eu estaria fazendo aí com toda a destreza possível. E você é um exemplo, Rony, de um cara que identificou uma oportunidade de mercado, algo que você ama e amarrou nisso várias ferramentas que te dão condição de se destacar no mercado. E pensando agora no nosso público, o cara que está te ouvindo, como que você transmite uma mensagem para ele, né, de tudo que você absorveu aí do teu conhecimento nos anos? Olha aqui para o nosso telespectador então e dá uma mensagem aí positiva, cara. Poxa, bacana, vai ser uma oportunidade imensurável. É importante, né? Eu acho que eu tive uma vivência de trazer as situações que eu tive no passado para o meu presente. Então, fui bastante resiliente, eu fui bastante objetivo em trazer a questão do trabalho em si, mas pensando no próximo. Então, sempre quando a gente pensava em fazer algo, eu não pensava somente na empresa, eu pensava no que poderia garantir para a empresa manter aquelas soluções ali ativas, seja ela benefícios, não importa, e o que o colaborador na ponta ele teria de ganho com isso, o que potencializa isso, né? Então, para quem está ouvindo, né, faça o que você sabe de melhor, né, da forma que é o mais simples possível. Não precisa ser gênio, né? A gente só tem que fazer com amor, com carinho, né, aquilo que a gente quer entregar e buscar parceiros. Eu acho que essa aliança que você faz de parceiro, cliente e fornecedor, ele é o alicerce para o sucesso, né? E a gente tem feito isso, graças a Deus, com bastante sucesso. São 5 anos, né, fazendo isso com o que a gente tem de melhor e mais de 15 anos aí de carreira voltado para o que é da área de benefício. Então, fica aí a mensagem. Faça com amor, busca a integração entre todos, que não tem como dar errado. Ronildo, muito obrigado, cara, de coração, por você aceitar o convite e estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado, Polis, também. Fantástico. Em especial, obrigado você, que é o nosso público, o cara que está nos assistindo, nos dando essa audiência. Espero que a gente tenha trazido um conteúdo bacana. Não esquece de comentar aqui embaixo, fazer o seu compartilhamento, dar o seu like e principalmente colocar as suas críticas e sugestões, tá bom? A gente se encontra aqui no próximo TegraCast. Muito obrigado e até lá.